Temos perguntas? Temos uma pergunta. O Davi, ele foi um pouco nessa onda da questão social e ele perguntou assim: em sua opinião, como deve ser a vida financeira de um pastor? E já emendando mais uma, por que os evangélicos têm a tendência de sempre tentar converter todos que estão ao seu entorno? Bom, a vida financeira de um pastor deve ser modesta. É o que a Escritura diz no Novo Testamento, é o que Paulo diz em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, quando ele define como é que deveria ser a vida do bispo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele diz o bispo, o líder, o pastor, a palavra bispo significa superintendente do grupo comunitário, aquela liderança, deve ser modesto, hospitaleiro, deve dar exemplo bom a partir da sua própria casa, no modo como trata a sua mulher, no modo como trata seus filhos, sabendo educá-los sem provocar neles ira, nem ódio, nem revolta, nem raiva, que tenha um testemunho bom dos que são de fora, dos que não pertencem à comunidade, mas olham o modo de viver daquela pessoa e diz, está aí uma pessoa íntegra, justa, reta no seu procedimento, generosa. Essa é a definição. Não é um multiplicador de bens, não é um indivíduo que tem a casa mais aparatosa, não é, como outro dia eu vi o presidente de uma denominação que eu conheço há anos e anos, o cara já está idoso, orgulhoso, dizendo, agora eu tenho a minha Mercedes, último modelo, velhinho lá, que nasceu nordestino, andando de jegue. Aí tem um complexo de inferioridade enorme que vai sendo estimulado para o cara crescer nessa ascendência material. E como é psicológica e espiritualmente deseducado e frágil, o indivíduo, tanto mais quanto assim seja, mais se sente imponente e importante, galgando essas elevações e essas superioridades. E aí ele deixa e gosta de ser medido a partir do que ele possui. E aí tem igrejas onde estão os pobres paupérrimos, dão o que tem e o que não tem, como eu vi essa semana uma bispa aqui de São Paulo, dizendo, peçam dinheiro emprestado se vocês estiverem sem dinheiro. Se endividem, né? Se endividem, mas tragam para a igreja. Para a igreja não é Deus, nem são os pobres, é o bolso deles. Eu tinha uma funcionária que ela dava 80% do salário dela para a igreja. Pois é, e às vezes rouba da patroa, do patrão. Eu me sentia culpado, porque eu pagava ela, e de uma certa forma, indiretamente, era você eu estava alimentando isso, né? E eu já vi, e não foi um caso nem dois nem três, mas muitos, de indivíduos que acabaram presos porque roubaram nos seus empregos para poderem não faltar com o compromisso financeiro com o pastor e com a igreja. Então, é óbvio que alguém que seja do Evangelho, que seja de Jesus, que queira andar no Espírito de Cristo, vai estimular a vida modesta, onde não falte e onde não se esbanje e nem sobre. A oração que Jesus ensinou já diz e conta a história inteira. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ninguém com fome hoje, e o pão não é meu, o pão é nosso, a oração é plural, é Pai nosso, não é Pai meu. O que você vê é uma espiritualidade tão pervertida que até Deus é só meu, o outro é o antagônico. Se não reza pela minha cartilha, eu o odeio. Quando, na realidade, o herói do amor fraternal na vida de Jesus, nas parábolas, nas histórias, nas exemplificações de Jesus, é o cara que o judeu mais odiava, que era o samaritano, que era mais odiado do que o romano, que o oprimia política e militarmente em Israel. Mas o samaritano, que era irmão e que tinha voltado do cativeiro, os judeus foram para o cativeiro em Babilônia, os samaritanos para o cativeiro assírio um pouco antes, e em Babilônia os judeus
mantiveram-se só casando-se com judeus e mantiveram o suposto DNA intacto, e os samaritanos e os judeus do Reino Norte de Israel, as 10 tribos, foram para o cativeiro, e no cativeiro se casaram com pessoas de grupos e raças diferentes. Quando voltaram para a terra de Israel, ou Palestina, como se chamava no passado, houve sempre alternância. Quando Israel estava em pleno poder, era a terra de Israel. Quando não estava, os que vinham de fora chamavam de Palestina, que era uma designação anterior à presença de Israel na terra, que é outra coisa que o pessoal não sabe. E aí, pois bem, o que você vê acontecendo, o herói de Jesus é o samaritano. Por isso é que a gente ouve falar no bom samaritano. É o cara que o judeu odiava, que nos dias de Jesus todo bom judeu religioso ia para a porta de casa no pôr do sol, ao pôr do sol, e levantava a mão na direção da Samaria e dizia: malditos sejam todos os samaritanos pelo Deus de Israel. Era uma confissão de fé para o cara entrar em casa e ir dormir. Era amaldiçoar o outro. Aí Jesus pega esse ser mais amaldiçoado do que tudo e do que todos e diz: olha, ia passando, tinha um homem caído entre Jerusalém e Jericó, na estrada. E ia passando um sacerdote do templo, viu o cara, se desviou e passou longe. Vinha um levita, que era responsável pelos cânticos, louvores e candidato a sacerdote sempre. Quando viu o chefe se desviar do pobre, fez a mesma coisa. E por ali, pelo mesmo caminho, andando no seu caminho, vinha um samaritano. E vendo o pobre, andou na direção dele, colocou-o no seu animal, que era um jumento, e o levou, cuidou dele com azeite, com vinagre para fazer asepsia, com azeite para amolecer a ferida e aliviar a dor, como era costume no primeiro século, e levou para uma estalagem, botou o cara lá, cuidou dele, teve que ir adiante para continuar na sua jornada, e disse ao dono da estalagem: olha, quando eu voltar, se ele ainda estiver aqui, deixa comigo. Se ele já tivesse recuperado e ido embora, e o que eu deixei de dinheiro para cobrir a despesa não for bastante, me diz quanto ficou faltando que eu cubro tudo. Isso foi uma história que Jesus contou para ilustrar quem era o próximo do outro humano, independentemente de grupo religioso, de confissão de fé, de dogma de qualquer natureza. É assim que eu devo ser. Porque o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, diz que a única religião que existe, não é do homem para com Deus. A única religião possível é do homem para com o homem. Porque quem é o homem para se religar a Deus sozinho? Deus é absoluto, absurdo, infinito, indescritível, habita a luz inacessível, nenhum homem jamais viu ou verá. Eu sou só uma fagulha. Então, eu não tenho esse poder de mim mesmo me relacionar com Deus. Eu tenho o poder de me relacionar contigo, que está aqui diante de mim. A minha religião, e a palavra religião significa religar, religação, é com você. Eu tenho que amar a Deus amando o meu próximo, cuidando do meu próximo, ajudando a vida, facilitando a vida, a minha, dos meus e de todos que eu possa, onde minhas mãos alcançarem. O critério que o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 5, nos oferece é esse. Se você vê alguém em necessidade e você tem com que socorrer a necessidade, atenda essa necessidade. Do contrário, como é que pode estar presente em você o amor de Deus? A fala sobre o amor de Deus passa a ser mera logorreia, e não passa disso. Essa foi a primeira pergunta, né? Modéstia. A segunda é: a gente vive num estado laico, né? É. E por que essa necessidade tão grande de querer converter? Meu Deus, é domínio e poder. Porque quanto mais você tem gente em adesão àquilo que seja o combo religioso, mais o ajuntamento
têm o poder de determinar as coisas como querem que as coisas sejam. Só que, infelizmente, além de tudo, e para piorar tudo, quando o outro diz, não, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu estou bem sendo diferente, sendo eu mesmo, você se torna antagonista dele, que não quer se geminar com a sua doença, com a sua idiosincrasia, com a sua perversão de mente. Você quer vender os critérios e categorias das suas escolhas como critérios absolutos para a vida de todo mundo. Que foi o que Jesus nunca fez. Jesus não passou batendo na porta das casas, dizendo, oh, deixa eu entrar, porque eu tenho uma palavra para converter vocês todos. Ele era, e quem queria vinha. Ele tocava nas pessoas, ele agasalhava, ele aninhava, ele abraçava. E os que iam querendo e se interessando chegavam. Mas ele próprio não tinha essa proatividade dominadora. Quem viesse, veio, né? Veio. E quando ele decide por todo mundo, ou indo, de fato, a expressão original grega do Evangelho de Mateus designa o caminho natural do indivíduo. Indo, no seu caminhar, no seu ir, se você vai atravessar, e ele está mais usando a linguagem das caravanas do primeiro século, que estavam sempre indo, ou usar a palavra que designava a expressão hebreu, que era aipuru, que a raiz da palavra é aquele que cruza fronteiras, rios, culturas. No cruzamento do cotidiano, no ir do cotidiano, seja ele um cruzamento étnico, seja nacional, transnacional, transcultural, você anuncia a boa nova. Agora, a boa nova é Jesus. A boa nova é a gente não precisa se odiar. A gente pode se amar. Porque quem me ensinou a boa nova disse que eu tenho que aprender a perdoar até 70 vezes 7 num dia, se for preciso. Ou seja, o Evangelho é superlativo de graça. Graça significa favor imerecido, é acolhimento. Está carregado de justiça, mas eu não sou justicista. Eu quero que a vida seja boa e justa para todo mundo, mas eu não sou um justiceiro justicista. Se alguma coisa acontecer, Jesus ensina a que eu sofra o dano. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoas brasas vivas na consciência dele. Deixa a consciência dele falar com ele. O teu grande poder é a força do bem, é vencer o mal com o bem. Esse é o ensino. Ou como ele diz, se alguém te ferir uma face e quiser bater na outra, deixa bater também na outra. Bater cansa, cara. Eu lutei muitos anos. Eu sei que bater cansa. Se você vai sair no pau com alguém, decida logo como vai ser e acabe logo. Porque, do contrário, se demorar muito tempo e o outro tiver resistência, ele vai se voltar contra você. Então, Jesus disse, contra o inimigo, deu numa face, não compre a guerra dele. Não use as armas dele, senão isso vai se tornar algo indefinidamente renitente e prolongado. A única maneira de parar esse processo é não usar o mesmo instrumento contra. Se você usar, aí fica o argumento do Netanyahu. O Hamas veio e matou 1.200, por isso a gente já matou 30 mil, 70 mil são mulheres e crianças, mas a gente vai descer o pau, porque eles começaram primeiro. Então agora a gente vai até o fim, mata todo mundo. Meu Deus, isso não tem fim. Aí Jesus dizendo, a geração dele que era dominada pelos romanos, se o teu inimigo te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Mas para esse negócio. E segue o teu caminho. Não deixa que o outro se interponha e desvie você do teu caminho, que deve ser um caminho de paz, deve ser um caminho das escolhas da paz que você faça.
E aí, meu amigo, a religião não é assim. A religião é partidarista. Ela é dominadora, ela quer dominar o outro. Ela quer unificação forçada, ela não quer unidade. Isso desde sempre, né? Desde sempre. Ela não carrega o sufixo da qualidade da união, unidade. Caracteriza a qualidade de união. Ela quer unitarismo, que aí é a uniformização, dominação, controle e todo mundo soldadinho de chumbo marchando no mesmo ritmo de determinação. Aí é trágico, aí o mundo vai ficando cada vez mais perverso, conforme a gente vê. Triste, né? Triste.